Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala, vosso irmão em Cristo Jesus, Michael Adriel. Estamos agora para dar a quarta aula das Epístolas Paulinas. A gente parou, meus irmãos, aonde que Lucas nos mostra para nós 3 vezes que ele vai citar sobre a conversão do apóstolo Paulo. E a gente falou na aula passada que a gente ia começar agora a mostrar o espaço de tempo do capítulo de número 9, onde vem a conversão de Paulo, até o capítulo de número 11 e depois até o capítulo de número 13. Abre comigo, pega caderno, caneta e a espada do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. A gente preparou Paulo convertido. Agora Paulo vai exercer o seu ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Examina comigo as Escrituras Sagradas. No seu versículo de número 19, diz assim, Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Felícia, Chipre e Antioquia. Não anunciava a ninguém a palavra, senão somente a judeus. E havendo entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, aos quais entravam em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Interessante notar, meus irmãos, que depois da perseguição de Estevão, a qual Paulo foi uma testemunha, a igreja é dispersa. A gente vê que Felipe vai para Samaria e começa a anunciar Cristo lá, sinais é operado em Samaria, demônios são pessoas libertas de demônios, curas, paralítico anda. O reino de Deus é avançado depois da perseguição. O povo estava apenas em Jerusalém e começa a despedir a graça do Senhor Jesus Cristo em Samaria, em Chipre, em Antioquia. E o povo que estava no dia de Pentecoste, em Atos capítulo de número 2, ele estava inflamado pelo fogo de Pentecoste. Eles vão inaugurar a nova igreja em Antioquia. Antioquia, que era uma das terceiras cidades mais importantes daquela época. Então, a mão do Senhor estava ali operando em Antioquia. Essa notícia chega na casa-mãe, na sede em Jerusalém, onde estavam os apóstolos. E os apóstolos vão enviar um discípulo, um obreiro. E qual o obreiro que os apóstolos vão enviar para Antioquia? O obreiro Barnabé. Então, a igreja que está inflamada pelo Pentecoste em Atos, capítulo de número 11, em Antioquia, a igreja de Jerusalém recebe essa notícia que o evangelho chegou em Antioquia e eles enviam o Barnabé. Olha comigo o versículo de número 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Antioquia. A igreja de Antioquia é a igreja sede, onde estavam os apóstolos, estava Pedro, estava João, os apóstolos ficavam na igreja de Jerusalém. Então os irmãos da igreja de Jerusalém, os apóstolos, enviam Barnabé até Antioquia. Esse Barnabé é muito importante, porque é Barnabé que Deus vai usar para ir atrás de Paulo em Tarso. E quem era Barnabé? Barnabé chega em Antioquia, olha a qualidade de Barnabé. Barnabé não foi uma escolha dos apóstolos aleatória. Ele tinha qualificações específicas que mostra que ele estava apto para aquela função e será um instrumento poderoso de Deus em Atos dos Apóstolos. Versículo 23, ao qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Olha uma das qualidades importantes de Barnabé. Barnabé chega em Antioquia e ele se alegra pelo serviço que ele não trabalhou. Ele se alegra pela obra em Antioquia. Ele não tem ciúme, ele se alegrou. E depois começa a exortar para os irmãos continuar com a mão no arado. Outras qualificações desse obreiro Barnabé, versículo de número 24. Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé ele vai para Tarso buscando Saulo, e achando conduz para Antioquia. Veja como esse homem, esse Barnabé,
ele é importante? Barnabé não foi uma escolha aleatória, mas teve características importantes para ser enviado. Atos dos Apóstolos, primeira vez que faz menção de Barnabé, os apóstolos já conheciam Barnabé. Abre comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 36, diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, filho da exortação, levita natural de Chipre, possuiu uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Você vê que Barnabé é um ofertante, é uma alma generosa, um obreiro generoso. Ele se destaca em Jerusalém, por isso que foi uma escolha dos apóstolos para enviar em Antioquia, para ser um dos líderes da igreja de Antioquia. Paulo estava em Tarso. Depois da sua conversão, Paulo ficou em Tarso. Ele fica um período ali de 14 anos em Tarso, aproximadamente. E o que Paulo fazia em Tarso, professor Marco? Paulo estava construindo tendas, trabalhando, esperando a promessa de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 15 e 16, que ele seria um instrumento de Deus, foi um vaso escolhido por Deus para levar o nome do Senhor adiante ao gentio. Então Paulo passa um período de tempo esperando, depois de convertido, ele espera 14 anos aproximadamente para a promessa se cumprir na vida dele. Porque primeiro Deus trabalha em nós para depois Deus trabalhar através de nós. Deus estava nesse período de tempo, desse processo, lapidando o seu vaso, tirando as roupas de fariseu dele, de observância da lei. Mas Deus tinha feito uma promessa para ele, que seria um instrumento de Deus. Mas todavia Paulo não é melhor que ninguém. Ele tem que passar um período de espera, um processo sendo lapidado por Deus, para que depois ele seja um instrumento de Deus. Depois da conversão de Paulo, quando Paulo se converteu em Atos capítulo de número 9, quando Ananias é enviado por Deus a Damasco, onde Paulo estava, ele é batizado, ele volta a enxergar, ele é cheio do Espírito Santo, ele tenta pregar o evangelho em Damasco, aonde ele estava. O povo não quer ouvir ele, então ele sobe para as regiões da Arábia. Depois ele volta outra vez em Damasco, aonde os judeus queriam o matar, a ponto que tem aquela passagem, aquela cena que os discípulos, ao saber que os judeus conspiravam contra Paulo em Damasco para matar, despede ele pela janela num cesto. Então Paulo, ele tenta então subir para Jerusalém. Ele parte para Jerusalém para encontrar com os apóstolos, para encontrar com os discípulos, e ninguém recebeu Paulo, porque temia Paulo por causa da sua má fama que ele tinha. Só que Paulo agora está convertido, meus irmãos, mas ninguém recebe Paulo, porque ainda não era o tempo dele. Mas tem um discípulo que recebeu Paulo em Jerusalém. Quem que é esse discípulo? O próprio Barnabé. Barnabé pega Paulo, recebeu Paulo, quando os outros discípulos estavam com medo de Paulo, e traz Paulo para os apóstolos, para Pedro e para Tiago, naquele contexto, a qual viu Barnabé exortando os irmãos, dizendo que Paulo pregava ousadamente em Damasco a respeito de Cristo, e Paulo estava convertido, e Paulo começa a relatar que teve um encontro ali com Cristo. E depois, os judeus souberam que iria matar Paulo em Jerusalém, então os irmãos levam Paulo até Tarso, sua cidade natal, e ele fica ali 14 anos. Então, lembrando, Paulo é convertido em Atos capítulo de número 9. Ele prega em Damasco, depois ele vai para a Arábia, ficando alguns anos na Arábia, volta de novo para Damasco. Os judeus querem matar Paulo em Damasco. Então ele vai para Jerusalém, ninguém quer receber Paulo em Jerusalém, não era o tempo dele ainda. Vem Barnabé, pega Paulo e conduz ele ao apóstolo Pedro e ao apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Depois os judeus querem matar Paulo em Jerusalém e leva Paulo para Tarso, sua cidade natal, onde ele fica 14 anos. Algumas referências para você meditar depois, você dá um pause aí, você medita.
em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 26, Gálatas, capítulo de número 1, versículo 18 e 19. Nesse período que Paulo está em Tarso, vai acontecer o quê? 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 2 ao 4. Paulo ele vai ver as coisas inefáveis, indescritíveis no paraíso, no terceiro céu, quando ele foi arrebatado. Foi ali que ele aprendeu sobre os mistérios do reino de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele vai aprender com Cristo ali as coisas inefáveis durante esse período de 14 anos que ele estava em Damasco. Então a gente vê isso, que Paulo fica 14 anos aproximadamente esperando a promessa de Atos, capítulo de número 9. Então a igreja de Antioquia está inflamada. Barnabé foi enviado pelos apóstolos ali. E Barnabé ele vai então para Tarso em busca de novo do apóstolo Paulo. O Barnabé que recebeu Paulo em Jerusalém quando os discípulos estavam com medo dele. É o mesmo Barnabé que vai atrás de Paulo, procurando Paulo em Tarso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando conduziu a Antioquia. Olha que interessante. 14 anos Paulo esperando ali a promessa. E Deus envia um Barnabé. Talvez você está esperando uma promessa de Deus. E Deus tem um tempo para a gente. Deus sempre trabalha nesse período de tempo. Deus ele é paciente, Deus é longânimo, Deus não tem pressa. A promessa de Deus já está pronta. Mas todavia Deus usa o processo para nos preparar para receber aquilo que já se encontra pronto. Então Deus envia Barnabé atrás de Paulo e diz o texto que Barnabé procurou Paulo. No grego a ideia é de perseverança. Barnabé entra em Tarso perseverando, buscando Paulo. Deus sempre envia um Barnabé para quem é Paulo que se encontra na posição, esperando a promessa. Então ele fica ali um ano em Antioquia, ensinando ali. E ali tinha homens, ali tinha profetas, tinha mestre. A igreja de Antioquia é a igreja equilibrada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Vamos ver como que era a igreja de Antioquia. Então Paulo está em Antioquia com Barnabé. Olha como era essa igreja. Atos 13 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, que é uma palavra latim significa negro, porque Simeão era africano, como também Lúcio, o sirineu também era africano. Manaém que foi criado com Herodes, o Tretaca. Umas versões mais antigas vai dizer que ele foi alimentado por Herodes. Alguns teólogos afirmam que ele cresceu juntamente com Herodes, né? A sua infância foi juntamente com Herodes. E Saulo estava onde? Na igreja de Antioquia, servindo a igreja de Antioquia, exercendo o seu ministério depois de aproximadamente 14 anos. E também estava o líder da igreja de Antioquia, Barnabé. E ele estava servindo ao Senhor, jejuando, uma palavra difícil nos dias atuais, orando, se consagrando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Primeiro ele serve a igreja de Antioquia, depois Deus separa eles. Primeiro ele se consagra, ele ora, está servindo a igreja para depois Deus enviar para a sua primeira missão. A igreja de Antioquia é a igreja equilibrada, porque tem mestres e profeta. Imagina uma igreja que só tem profeta, só revelação, só profecia. E falta o quê? Falta fundamento, falta ensinamento, falta mestre. Imagina também por outro lado, em contraste disso, uma igreja onde só tem profeta, mas não tem revelação, não tem poder. Então a igreja mais equilibrada é a igreja de Antioquia. Profetas e mestre, doutrina e revelação, poder e fundamento das escrituras sagradas. E Paulo fazia parte desse exército de Antioquia juntamente com Barnabé. O Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a obra missionária, para a primeira missão deles. Interessante isso, meus irmãos.
que depois de tanto tempo Paulo esperando, 14 anos, Paulo foi rejeitado, tentaram matar Paulo, Paulo foi perseguido, e agora o Espírito Santo está cumprindo a promessa de Atos 9, versículo 15 e 16. Paulo vai sofrer por amor a Cristo e vai continuar cumprindo, levando o reino de Deus em avante pelo Espírito Santo, porque ele está agora apto, preparado, depois de um processo de espera. Queria trazer também para os irmãos algumas minúsculas sobre o apóstolo Paulo. Algumas particularidades do apóstolo Paulo. A primeira, muitos teólogos vão dizer que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo antes da conversão. Alguns teólogos afirmam que Paulo ele encontrou com Cristo em Jerusalém, né? Ali na sua paixão, antes de ser convertido, antes de ter um encontro ali no caminho de Damasco, o caminho da graça. Só que não é um texto claro, né, para a gente afirmar isso. Não tem um texto claro que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo antes da sua conversão. Mas se você quiser anotar e abrir aí comigo, você deve fazer isso. 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 16. Segunda Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 16, diz assim: assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos também conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Olha que Paulo fala: assim que daqui por diante ninguém conhecemos ninguém segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Então alguns teólogos afirmam, né, traz os seus pensamentos, traz as suas ideias, que a partir desse versículo de número 16, Paulo teve um encontro com Cristo, antes de Cristo ser glorificado, antes de Paulo ter um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Mas não está claro, não está enfatizado nada se Paulo tivesse um encontro verdadeiramente com Cristo antes da sua conversão, né, com Cristo na carne, ele teria relatado nas suas cartas, né? Mas não está claro. Os teólogos trazem essa ideia que Paulo poderia ter um encontro com Cristo na carne, mas não está claro isso para a gente afirmar e bater o martelo. A gente sabe que Paulo, antes de ser convertido, ele atuava numa atmosfera, num ambiente diferente de Cristo. Paulo era mais novo que o Senhor Jesus Cristo, segundo algumas regras históricas. Jesus, o ministério dele era na Palestina, e Paulo, ele não só na Palestina, Paulo, ele, quando era fariseu, ele exercia seu ministério ali para os fariseus, para a sua seita, para a sua religião, fora de Palestina, né? E depois que ele foi convertido, foi muito mais, dominou ali, exercendo seu ministério em toda a Ásia. Outra coisa, outra particularidade de Paulo é o estado civil do apóstolo Paulo. Eita, isso daí tem o que falar. Lógico que eu estou trazendo essas coisas, esses conceitos teólogos, mas não é para pregar na igreja, né? É para nós queimar o neurônio, pesquisar, estudar. São particularidades para nós mesmos, para nós, você que é aluno, você que é teólogo. É bom saber disso. Então alguns vão dizer que Paulo, ele era casado, outros teólogos vão dizer que Paulo não era casado. Uma referência se conta em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6 diz assim: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. E o versículo de número 5: não temos nós o direito de levar conosco a mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor Jesus Cristo e Pedro, que está Cefas. Então, nesse versículo de número 5, de 1 Coríntios, capítulo de número 9, ele dá a ideia que Paulo aqui poderia, alguns teólogos, dizer que
Paulo é casado, porque Paulo vai dizer, nós como apóstolos também temos direito de levar uma mulher crente, algumas versões dizem, uma mulher crente, né? Aqui está dizendo uma mulher, uma mulher irmã, mas algumas versões uma mulher crente, e crente aqui dá a ideia de uma mulher, uma esposa, uma casada. Alguns teólogos falam que Paulo então era casado, porque Paulo vai dizer, nós também temos direito, assim como Pedro, assim como os demais apóstolos, de levar uma mulher crente, uma esposa, uma irmã conosco para exercer o ministério. Mas isso não está claro, meus irmãos. Outra referência se encontra no capítulo de número 7, versículo de número 8, que diz assim: digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que lhes é bom se ficarmos como eu. Olha o que diz. Paulo está dando um conselho para a igreja de Corinto, vai tratar isso mais para frente, das cartas mais detalhadas. E Paulo vai dizer, é bom que vocês sejam como eu, o solteiro seja como eu, as viúvas sejam como eu. Dá a entender o que é aqui? Que Paulo ou era solteiro ou Paulo era viúvo. Então alguns teólogos vão dizer que Paulo é casado, outros teólogos vão dizer que Paulo era viúvo, outros vão dizer que Paulo era solteiro. Paulo ele fala com tanta clareza de casamento, a gente vê isso em Atos, capítulo de número Efésios capítulo de número 5, Paulo fala sobre casamento e traz ali uma alegoria entre a igreja, né, e o Senhor Jesus Cristo, e o marido e a mulher. 1 Coríntios capítulo de número 7, Paulo fala de casamento. 1 Timóteo capítulo de número 3, Paulo fala que o bispo deve tratar bem a sua esposa, o diácono deve tratar bem a sua esposa, ser exemplo. Paulo fala assim com autoridade sobre casamento, que alguns teólogos vão dizer que ele era casado, porque ele entende casamento. Então tem um grupo de teólogos que vai afirmar que ele é casado. Pode anotar aí. Porque também, Paulo era um fariseu antes. E para ser fariseu, para dar voto no sinédrio, Paulo que em Gálatas ele vai dizer que ele sobressai sobre as pessoas que tinham a mesma idade que ele, quando ele era fariseu, e segundo a lei ele era irrepreensível, como está em Filipenses capítulo número 3, para dar voto no sinédrio, tinha que ser casado. Somente casado poderia dar voto no sinédrio. Como também, segundo a cultura judaica, era vergonhoso para um jovem não se casar para os judeus. Então um jovem não se casar para aquela cultura era vergonhoso. Então alguns teólogos trazendo essa tese vai dizer que Paulo então era casado. Outros grupos de teólogos vai dizer que Paulo era viúvo, né? Sua mulher morreu, sua esposa, ou Paulo era divorciado, ou a mulher dele fugiu. Meus irmãos, mas eu estou trazendo essas coisas, esses conceitos teólogos, que é debatido até hoje entre os teólogos, né? Esses pensadores, né? Os estudiosos, eruditos das escrituras sagradas, mas a gente não pode trazer isso numa igreja, né? Esse que é um curso de teologia, onde nós debatemos essas minúsculas do apóstolo Paulo. Então a gente aprendeu nessa aula que Paulo, depois de convertido, Paulo ele prega em Damasco. Depois de ser rejeitado em Damasco, ele vai para a Arábia, é rejeitado em Arábia porque não era o tempo dele, volta para Damasco, continua pregando, mostrando que é o Senhor Jesus Cristo, que apareceu, que foi crucificado. Os judeus querem matar Paulo, então Paulo vai para Jerusalém, não é recebido, os discípulos estão com medo de Paulo, pensando que Paulo está mentindo, está blefando, quer matar os discípulos. Barnabé aparece, leva Paulo para Pedro e para Tiago, como está em Gálatas capítulo número 1, versículo 18 e 19. Então começa a perseguição, os judeus querem matar Paulo em Jerusalém. Paulo é conduzido para Tarso, a cidade natal, onde fica aproximadamente 14 anos, esperando a promessa de Atos capítulo número 9, versículo 15 e versículo 16. A igreja de Antioquia então vai crescendo. Barnabé, um dos líderes da igreja de Antioquia, vai procurar Paulo em Tarso, com perseverança, procurando, persistindo, e acha Paulo em Tarso, e Paulo vai para Antioquia ajudar Barnabé, ajudar os profetas de lá, e aonde ele serviu na igreja de Antioquia durante um ano. O Espírito Santo se revela ali naquele ambiente onde Paulo está servindo, orando e jejuando, e Paulo vai para a sua primeira viagem missionária. E assim a gente termina a aula de número 4,
Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê sabedoria. Compartilha, curte. Shalom Adonai. Até mais.